Boa noite a todas. Vamos repetir. Mais alto. Estão me ouvindo aí atrás? Faz assim pra mim se estou ouvindo. A nossa lição de hoje, eu tirei desse livrinho Caminho, Verdade e Vida, que realmente, como o nome diz, serve de lição para nós. Caminho, a verdade que nos sustenta, que nos levanta, que nos arruma na vida, e vida. Como a gente faz para viver melhor aqui na Terra? Eu costumo falar, eu gosto desses livros do Emmanuel, que foram escritos pela mãozinha do Chico. Não estou me acertando aqui, gente. Agora deu. Chico, com a mãozinha dele, com a humildade dele, trouxe essas palavras maravilhosas que Emmanuel colocou para nós. E Emmanuel, naquela simplicidade, naquela doçura austera, coloca para nós o como viver melhor aqui na Terra, o que fazer e o que não fazer. Quase um guia para nós, quase lições para o bem viver aqui. E nessa lição de hoje, quem tem o livrinho, é o número 54, ela chama assim, A Videira. Todas essas lições são tiradas de frases que alguém que evoluiu antes de nós trouxe e escreveu em algum evangelho. E essa frase foi dita por Jesus e está no Evangelho de João. A frase é assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Desde que eu comecei a estudar, desde que eu era católica antes dos 12 anos, me perturbava essa história de Jesus dizer que ele é a videira. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre achei a videira uma planta tão frágil. Por que Jesus não escolheu uma árvore mais forte, mais imponente, que fizesse mais sombra, que fosse mais importante? Eu pensei, meu Deus, uma videira tão fraquinha. Se vocês lembrarem, a videira não fica nem em pé sozinha. A videira precisa de proteção, a videira precisa de sustentação. Lembram disso? Por que Jesus disse que ele é a videira? Isso me incomodava muito. E quando eu entendi, que faz pouco tempo, e mais lendo o tema, eu fui entender por que Jesus falou que é a videira. A videira era uma planta sagrada para os judeus. Então, provavelmente, ele estava falando para aquele povo. A videira produz a uva, que era também um alimento sagrado, uma bebida sagrada. Tanto é que foi utilizado o vinho desde sempre, em todos os rituais judaicos e cristãos. Então é algo assim a se considerar, mas para mim não fazia muito sentido ainda. Até que, um belo dia lendo, eu entendi que Jesus falou que ele era videira, porque ele queria dizer, nada do que eu faço é fenômeno meu, gente. Eu vou ali curo uma pessoa, eu vou lá, faço outra coisa, mas o poder não vem de mim. Ele dizia isso o tempo inteiro. Ele dizia, o poder vem do Pai. Não faço nada sem o Pai. Lembram que ele falava isso? É justo para que fique a lição para nós. Jesus Todo-Poderoso, através do poder do Pai. É claro que ele fez uma evolução gigante. É claro que ele evoluiu muito antes de nós. Veio para ser exemplo para nós. E ele se considera uma videira porque a sustentação vem do alto, vem de Deus. E Emmanuel vai colocar sobre essa frase exatamente isso. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. O que quer dizer isso? Ai, gente, por mais que a gente se esforce, nós não vamos conseguir entender o que é Deus. Lembram da primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Pergunta número 1, o que é Deus? A gente não consegue entender a resposta até agora. E sabe por quê? Porque nós somos muito infantis, espíritos muito crianças ainda, uma capacidade muito pequena de entendimento, de raciocínio, uma compreensão muito pequena para entender o que é Deus. Nesse tema aqui, quando a gente tenta entender Deus, a gente se perde. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Imagine uma criança que está sendo alfabetizada e ela já consegue ler as palavrinhas, ela já consegue ler o sapo. Mais para metade do ano ela já consegue ler o sapo
verde. Tá dando para compreender? A gente olha e diz, a criança está lendo. Aí você entrega um livro desse aqui para a criança e não sai nada, ela vai conseguir ler Deus, male, vai chegar no fim da frase. Não vai compreender o conteúdo daqui, ela não vai saber interpretar, ela não vai saber o que significa a frase que ela conseguiu ler. Digamos que ela consiga ler um parágrafo, ela não vai entender. A mesma coisa somos nós. Estamos nos alfabetizando aqui encarnados na Terra, na linguagem do amor, mas ainda não temos a livre compreensão. Ainda não conseguimos entender as lições mais difíceis, os parágrafos mais complexos. Não conseguimos entender a nossa existência, a existência dos outros. Não conseguimos ainda entender a razão dos sofrimentos, dos nossos sofrimentos e das alegrias dos outros. Conseguimos entender assim? Faz assim para mim, para eu ver se vocês estão entendendo. Somos infantis ainda. Nós já estamos sendo alfabetizados, a gente já consegue entender que não pode machucar o coleguinha, que tem que respeitar a propriedade do outro, que tem que ser correto para ser mais feliz. Essa parte a gente já está entendendo, porque nós somos espíritas, estamos nos esforçando para sermos cada dia melhores, mas ainda não compreendemos a essência, o todo. Assim como a criança não tem a capacidade de compreensão de um livro mais complexo, mesmo sabendo ler as frases, nós não conseguimos entender nem a nossa existência, nem a extensão das nossas faltas, muito menos a necessidade das nossas provações. Emmanuel continua que, mesmo que a gente não entenda o que Deus está fazendo, por que Deus cria tantos mundos e tantos espíritos, mesmo que a gente não entenda a extensão de Deus, porque é muito difícil para nós, Ele vela por nós, Ele cuida de nós, Ele faz por nós o tempo inteiro. E na nossa capacidade infantil de raciocínio, nós queremos transformar Deus numa pessoa. E a gente quer dizer, Deus vai ficar brabo com você. Aliás, a gente ouve isso desde pequena. Jesus não gosta, Deus não vai gostar disso. A gente transforma Deus numa figura persona, numa pessoa, e aí fica achando que Deus vai nos punir, que Deus fica chateado, que Deus é isso ou aquilo e que Deus está vendo, e aí fica cada vez mais difícil de compreender. Deus não é uma pessoa, Deus é a força de tudo, é a essência de tudo, é o amor propriamente dito. É através dele que todas as coisas estão onde estão, todos os planetas estão onde estão. Mas pense bem no tamanho da nossa dificuldade. A gente não consegue nem entender que em Marte possa haver vida, quanto mais entender que o universo é gigante, que Marte é só mais um das habitações das casas do Pai. A gente às vezes pensa que só nós habitamos por aqui, que só nós temos o direito de estar aqui no nosso planeta, que nem os extraterrestres podem vir aqui falar conosco. A gente tem uma ignorância tão grande, uma infantilidade tão grande. Como é que a gente quer entender Deus? Sabe, desde que eu me conheço por gente, meu assunto preferido é religião. Eu era um tisquinho de gente, já conversava com a minha avó sobre religião. E ela ficava muito chateada quando eu discordava das ideiazinhas dela. E eu pensava, tem que haver mais alguma coisa, vó, não é possível. E ela dizia, menina, não fala isso que é pecado. Enfim, enquanto a gente tiver a mente mais fechada, mais dificuldades nós vamos ter. Mas Emmanuel traz uma sugestão para nós. Entenda mesmo Deus através da pessoa de Jesus, que é mais fácil. Ali você vai compreender melhor. Não tenta entender o grandiosíssimo, tenta entender o menor, Jesus, que foi a personificação da mais perfeita forma que já encarnou aqui no nosso planeta. E aí já fica mais fácil, porque pelo menos pessoa ele foi, pelo menos corpo de carne ele teve, pelo menos a vidinha dele foi mais parecida com a nossa. Ele teve uma encarnação, uma gestação, uma infância, ele aprendeu tudo como nós.
aprendeu a segurar o garfo, vamos dizer que eles usavam talheres para se alimentar, aprendeu a caminhar, aprendeu a se sustentar nas próprias pernas, a falar, a escrever, ele aprendeu as coisas. Então fica muito mais fácil de a gente entender pensando em termos de Jesus. E é isso que o Emmanuel traz. Como Deus envolve-nos a todos, não dá para pensar que ele seja uma pessoa, mas, no entanto, para que lhe sintamos a presença na nossa compreensão limitada, concede-nos Jesus como a personificação do bem. Então é muito mais fácil de a gente pensar. Como irmão, é muito mais fácil de pensar. E às vezes até em Jesus nós temos dificuldade, porque ele era tão bondoso, tão amoroso, ele realizava o perdão com tanta facilidade, que era o nosso tema da noite, o perdão. Olha como é difícil para nós, gente, perdoar. E exatamente o que ele estava falando, a gente não consegue nem perdoar nós mesmos. Quer ver? Se alguém deixar o celular tocar agora e não conseguir desligar, vai ficar pensando nisso a semana inteira. E vai chegar aqui na semana que vem e vai estar dizendo: por que eu deixei ligado? Que vergonha. Até uma coisinha simples e boba a gente não consegue se perdoar. Por que eu falei aquilo para fulana? Por que eu não disse aquilo outro para o Beltrano? Ai meu Deus, a gente não consegue nem perdoar as nossas falhas, quanto mais perdoar as dos outros. A gente é capaz de lembrar de uma coisa que aconteceu há 10 anos e dizer: eu me lembro sim, como se fosse hoje. A gente é capaz de ficar lembrando uma desgraça por anos. A gente não consegue perdoar. Aí imagina entender Jesus, que vinha ensinar. Se ele sabia ensinar, é porque ele já sabia de muito tempo. Só ensina aquele que sabe. Jesus é o nosso modelo e guia justamente porque ele sabia como viver melhor e veio nos ensinar como fazer isso. Então, Emmanuel coloca: útil seria para o homem ter Jesus como modelo e guia, não tentar ficar decifrando os códigos de Deus. Você vai perder muito tempo e não vai fazer o que precisa. Em vez de gastar tanta energia tentando entender Deus, veja Jesus como modelo e guia e siga o que ele fala. Não por você ser fanático. Jesus, Jesus, não precisa escrever nas tuas camisetas, não precisa botar na testa, não precisa nada disso. Tenha Jesus nos teus atos, nas tuas decisões, nos teus pensamentos. O que Jesus faria? Como Jesus resolveria? Tenha Jesus como teu modelo. E se ficar muito acima ainda, porque para mim ainda é inatingível, meu Deus, fazer o que Jesus fazia, pegue alguém menor ainda e vá se guiando por ele. Chico Xavier, tanta historinha de Chico que tem, tanto documentário para a gente ir aprendendo. Pegue um menor e vá aprendendo. Use as ferramentas que você tem. Use toda essa literatura maravilhosa que nós temos na nossa doutrina para ir aprendendo. E quando aprender, utilize na tua vida. Não adianta saber tanta coisa e não fazer nada. Traga esse conhecimento para você e aplique. E quanto à videira, Jesus se coloca nessa condição para dizer que ninguém de nós está tão superior a ponto de não precisar do outro, a ponto de não precisar de Deus. E aí a gente vai entender que o nosso planeta aqui é um planeta para trabalho, é um planeta escola. A gente já ouviu isso, né? Já ouvimos? O planeta Terra é um planeta escola, é um planeta de trabalho? Claro, porque foi isso que a gente veio fazer, encarnando aqui novamente. Aprender a respeitar os outros e a si mesmo. Aprender a amar os outros e a si mesmo. Trabalhar pela nossa própria evolução e ser feliz. Ninguém nasceu para ter uma vida de insucessos, infelicidade e desgraça. Apesar de a gente ser bem reclamão e dizer: ai, eu nasci para sofrer mesmo, a minha vida é uma desgraça. Tem gente que é bem assim, reclama. Eu sou dessas que reclama. Qualquer coisa eu tô reclamando, qualquer coisa eu tô reclamando. Entenda, você nasceu para cá não para reclamar, você nasceu para aprender. E se você está tendo tempo de reclamar, é porque não está usando o tempo para aprender. Todo aquele que está reclamando demais, pode ser numa sala de aula, pode ser numa fila de mercado, pode ser em qualquer lugar. Quem está reclamando demais é porque não está fazendo a coisa certa.
com certeza algo ele está deixando para trás para ter tempo de reclamar. Se você fosse bem responsável, como a nossa doutrina indica, você saberia que tudo está certo. Se você fosse bem responsável, você faria o correto por você, ou seja, estaria aprendendo e ensinando. Estaria nesse caminho de fazer o bem por si e pelos outros. E em vez de reclamar das coisas que acontecem, das coisas que você não tem, você estaria crescendo para tê-las. Porque se tudo está certo, se você merecer, você vai ter. Sempre que a gente foge dos nossos compromissos, e graças a Deus cada um tem um compromisso diferente, nós estamos na mesma turminha de aprendizado com coisas diferentes para aprender. Quando alguém foge do seu aprendizado, começa a ficar triste, frustrado, começa a fazer uma busca pela felicidade, uma busca pela melhora e nem percebe que muitas das vezes a felicidade está em fazer o que deve. Para uns é aceitar o filho difícil, para outros é entender os pais negligentes, para outros é construir alguma riqueza e dividir com os outros, para outros é devolver a riqueza que já se tirou. Cada um tem missões diferentes, coisas a cumprir. Se você foge do teu programa de coisas a cumprir, que é o teu plano reencarnatório, você fica triste. Você fugiu dos teus compromissos, das tuas atividades. Você mesmo vai ter um detector. Não vai ter ninguém dizendo você não está fazendo. Quando você desencarnar, não vai ter ninguém lá na porta do céu, como a gente fantasia, dizendo você entra, você não entra. Não. Simplesmente é você mesmo que vai decidir. Essa tua encarnação foi boa? Você fez o que precisava? Você cumpriu o que veio fazer? Ou você deixou a desejar? É você mesmo que vai fazer essa avaliação. Não vai ter ninguém para ler o teu livrinho lá. Existe um livro das nossas ações, dos nossos pensamentos, e esse livro você pode assistir. Você, em algum momento depois da encarnação, quando tiver mais condição, não ficar desequilibrado, né? Você vai ser convidado a assistir as fases da tua vida. Você vai ver como num filme o que você fez ou deixou de fazer. Você vai estar sentadinho lá e é sozinho, ninguém acompanha você. Não é para você passar vergonha, não é para ter que se justificar com alguém, é você com você mesmo. Vai assistir lá e vai entender. E nesse momento, quando você assistir esse filminho da tua vida, você já vai ter maior consciência. Você vai entender até por que você tinha pedido aquelas provas. Por que você tinha pedido para nascer na família tal, filho de fulano de tal, neto de Beltrano de não sei o quê, passando as dificuldades tais, tendo aprovação tal, morando em tal cidade, se mudando para outra cidade. Você vai saber. E quando você sentar lá com você mesmo para assistir o filminho da tua vida, é só você. E aí entra de novo aquela parte do perdão. Será que você vai se perdoar por ter perdido a oportunidade? Será que você vai achar bem bom o que você fez? Será que você vai estar vibrando de alegria? Ah, que bom que eu consegui. Cara, foi difícil, mas olha aí, ó, consegui. Olha como eu progredi. E eu desejo que você consiga assistir esse filme e ficar orgulhoso de você mesmo. Mas a maioria de nós assiste o filme e coloca a mão na cabeça. Por que eu não me esforcei um pouquinho mais? A criatura estava encarnada na minha casa. Os maiores desafios estão encarnados em casa. Tanto é que uma vez Jesus disse: embaixo do teu telheiro, né? As telhas, ele estava falando, sempre ele falava na linguagem de para quem ele estava conversando, ele usava o mesmo palavreado. E lá ele estava falando para um oleiro, o homem que trabalha com barro. Então ele tinha ido jantar na casa do homem e disse para ele: embaixo do teu telheiro tem os piores desafios. Ele falou com outras palavras, mas dizendo isso, é ali, na tua casa, que vai nascer o maior desafio teu. Teu inimigo vai vir ali, claro, não o pior dos teus inimigos, senão você não aguentaria. Mas alguns inimigos, alguns desafetos, algumas desavenças você vai ter em casa mesmo, é na família. E ali teu maior sucesso, a tua maior glória, a tua maior recuperação está em casa.
E se você conseguir dar conta desse recado, você vai ficar feliz. Observem a vida das pessoas que aparentam ser mais felizes aqui na Terra, que aparentam ter menos ansiedade e que aparentam ter mais segurança na vida. Elas estão cumprindo seus programas. Muitas delas têm filhos autistas. Muitas delas trouxeram para dentro de casa o alcoólatra, como marido, como filho. Muitas delas estão cuidando dos drogaditos, que eram amigos ou inimigos de outras épocas e trouxeram para dentro de casa. E muitas dessas pessoas felizes estão fazendo por merecer. Estão conquistando a felicidade, estão conquistando o seu melhor através da aprovação que elas mesmas ajudaram a escolher. Porque ninguém de nós, ou quase ninguém de nós, foi jogado aqui nesse planeta assim, cai aí, mora em Criciúma mesmo. Vai ser filho de Beltrano, neto de fulano? Não. Foi escolhidinho passo a passo ali o que você vai ser, o que você vai fazer, os desafios. A tua história foi escolhida e com o teu consentimento. Nada que tem na tua vida hoje caiu por acaso. Não foi salpicado assim, jogaram para você, caiu na minha vida. Nada. Você escolheu os passos. Mas então a vida é decidida antes? A vida não, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas um roteiro que seria bom que você concretizasse, sim. Você mesmo programou, senão para que encarnar aqui na Terra? Para quê? O nosso planeta é assim, escola e trabalho. Temos sim nossas dificuldades, mas a maior parte das nossas dificuldades são criadas por nós mesmos, sabe por quê? Porque a gente não aceita. Mesmo organizando a reencarnação, mesmo programando os nossos passos, as coisas que a gente ia fazer, quando chega aqui, a gente esquece que prometeu. Mas eu esqueci, como é que eu vou saber? Esquece e não quer fazer. Mas também, se você tivesse o filho que eu tenho, se você soubesse a dificuldade que eu passo, se você soubesse o tanto que eu já sofri na minha vida, pois é, mas cada um trouxe um tanto. Não há nenhum ser encarnado aqui na Terra, nem mesmo aqueles que não têm as propriedades mentais íntegras, aqueles que não sabem nem o que estão fazendo, nenhum desses veio para cá sem saber nada, sem saber o que fazer, nenhum. Todos nós temos um programa, todos nós cumprimos missões e ficamos felizes quando estamos cumprindo. Pois bem, Emmanuel coloca que nós precisamos reconhecer essa nossa condição de seres humildes, que necessitamos de aprimoramento e iluminação. Nada vai vir de graça para nós. Você não vai evoluir sem esforço. Não adianta querer deitar no colchão macio e esperar que o teu anjo faça tudo por você. Você vai ter que tomar decisões, vai ter que fazer ações. Você vai fazer por você mesmo e vai receber ajuda para isso. Ninguém fica desamparado. Pois bem, dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos. O que é sucumbir? Quando a pessoa falha, não deu certo, acabou, sucumbiu. Emmanuel diz que dentro da nossa pequenez, nós sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, se não fosse a videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu. O que quer dizer isso, gente? Jesus veio, fez tudo aquilo, viveu todos aqueles anos, ensinou tudo aquilo, assim de besteira? Não. Ele veio para nos mostrar que é possível sim fazer o bem encarnado aqui na Terra. E a gente pode dizer, mas ele era Jesus, né? Ele fez questão de ter uma vida humana para nos mostrar que é possível cumprir o que veio fazer e ainda assim conquistar felicidade. Ele veio e mostrou o passo a passo. Agora, se a gente não quer enxergar, fica mais difícil. Se você não quer ler o manual antes de estragar o equipamento novo, o caso é teu, porque quando você abre a caixa do equipamento novo, está escrito em todos eles, leia atentamente o manual, não é? Faz assim para mim, quem já sabe disso. Sim. E a gente lê? Não. A gente já vai abrindo a caixa, já vai vendo, esse fio deve ser para engatar aqui, isso aqui deve ser aquilo ali, eu já vi isso aí, eu acho, não, eu vou ver uma coisinha mais rápida, aqui ó, aí queima o negócio.
Aí tu liga lá no 0800 da fábrica e diz, olha, queimou. A primeira coisa que o atendente lá vai fazer é, o senhor leu o manual? Aí você vai mentir, claro que eu li. A gente é assim, a gente ainda é infantil. Aí o atendente lá não é bobo, ele vai dizer, olha, mas está escrito lá na primeira frase do manual, não ligue o cabo preto no buraquinho. Aí você vai dizer, não, mas eu não liguei o cabo preto no buraquinho. Daí ele vai dizer, mas isso aí só acontece se faz isso. A gente vai enrolando. Eu estou dando esse exemplo assim, só para que fique claro para nós. A gente faz isso com tudo. A gente vai lá e briga com a nossa chance de evolução. Nunca mais volte aqui, não quero mais ver a sua cara. Pronto, lá se foi nossa chance de evolução. Aí não evolui, aí não cresce, aí fica magoado. Aí quanto mais vai juntando aquele rancor, vai vindo as doenças, aí fica com câncer, aí tu diz, Deus, tu é um ingrato, porque eu vou lá no centro, eu vou lá na quinta-feira na desobsessão, você não tira o obsessor de mim, você não tira a minha dor e agora eu ainda tô doente. E aí aquilo vai progredindo e você vai ficando cada vez mais ingrato. É a mesma coisa, e a gente vai mentindo para si mesmo, mente para Deus, mente para todo mundo, mente para o anjo de guarda. Um dia a gente vai parar de mentir. Um dia a gente vai parar de dizer, não, mas não foi bem assim, não era isso que eu queria dizer, não era bem assim, minha intenção não era essa. Um dia a gente vai ser verdadeiro, como diz aqui, ó, um dia a gente vai seguir o caminho, a gente vai falar e viver a verdade e a gente vai ter uma vida melhor. Nesse capítulo da videira, Jesus diz, olha gente, claro que ele não era assim, né, mas vamos imaginar que ele era. Ele diz, olha gente, o negócio é o seguinte, nem eu que sou o encarnado mais elevado aqui desse planeta, porque realmente era, nem eu que sou, consigo me sustentar só com as minhas raízes. Imagina vocês que não evoluíram ainda. É claro que ele não falaria isso, mas fica a ideia para nós. Se nem Jesus disse que ele era uma árvore frondosa, entenda, é você que tem a necessidade da aprovação. É você que tem a necessidade do aprendizado. É você. Deus não é ruim contigo. Deus não manda nada de ruim para a tua vida. O que acontece é que você precisa dos aprendizados, mas nem isso a gente quer admitir. Nem isso. Tem um exemplo bem comum que eu gosto de usar, porque vocês sabem que eu sou farmacêutica, né? Então, quando chegam as pessoas lá na farmácia, adultos e crianças, tá? Quando vem na receita ali, eu pego a receita e vou dizer, olha, tem um injetável aqui. Injetável é o quê? A pessoa já vai se apavorando. É uma injeção. Eu vou ter que fazer essa injeção? Sim, o médico disse que para você melhorar tem que fazer uma injeção. Não, mas eu não quero essa injeção. Claro que os adultos vão falar isso. Uns são mais controlados e dizem, mas não dá para tomar em comprimido? Isso aí não dá para ser... Ah, injeção não. A gente já pensa no sofrimento. E a criança já vai dizendo, não quero, Do caminho do balcão até o ambulatório é uma desgraça só, tanto adultos quanto crianças. Os adultos já vão com aquela cara, ai meu Deus do céu, por que eu tenho que fazer isso? Como se a gente fosse o algoz, assim, moça, por favor, você tá nervosa, a tua mão é leve, será que vai doer? Aquele desespero, aquele medo, e as crianças já vão dizendo, mãe, eu não quero. E daí aquele griteiro, e a criança quase que amarrada no colo da mãe, e vai se segurando nas paredes, é um escândalo. Por que eu tô contando isso? A injeção, ela é uma coisa ruim para a pessoa? Alguém ia dar veneno numa injeção? Bom, pelo menos lá na farmácia não, né? Mas enfim, se acontece só nas novelinhas, vamos acreditar assim. Lá na farmácia, a injeção não é ruim, ela é para a pessoa melhorar. Quando nenhum medicamento deu certo, se usa a injeção, que é bem mais rápida. Ela causa dor? Claro, ela é invasiva, causa dor naquele momento. Mas o efeito que ela vai fazer, o benefício que ela traz é tão grande que se a pessoa tem condição emocional de fazer a injeção, faça a injeção. A gente está ali representando a causa da dor, né? Claro, o farmacêutico está ali com a seringa na mão e as pessoas dizem, nossa moça, que seringa, que agulha grande, meu Deus, não dá para fazer com uma menorzinha, ai meu Deus, o medo. Entenda esse exemplo como para a tua vida. Existem injeções sim na tua vida, coisas que dão medo sim, situações que fazem você encarar a vida de outro jeito, mas saiba, nenhuma dessas situações, que são as injeções da tua vida, vieram para o teu mal. Todas elas vão fazer você crescer de alguma maneira. Agora, se você vai se arrastando pela parede, igual eles vão lá, parece o corredor da morte lá no farmácia, vai se arrastando pela parede, não, por favor, você vai sofrendo já antes. Já tem gente que diz, eu prefiro a injeção mesmo, porque com uma já ali, nossa, tava com a garganta fechada, uma injeção que eu tomei já melhorei na outra vez, agora eu quero. A pessoa vai melhor. Você vai fazer a injeção nela, meu Deus, tá soltinha.
nem dói. Ela diz, obrigada, moça, meu Deus, tão melhor. A maioria não é assim. Compare isso com a nossa vida, compare com a tua vida. Muitas injeções vão ter na tua vida e vão fazer você melhorar. Se você vai ali reclamando, com medo, imaginando mil coisas, você já vai gerando um estresse para dentro do teu corpo que vai acabando com você. Vá tranquilo para as tuas provações. Mas eu não sou louco. Vá. Não tem loucura no RH divino. Nada que está na tua vida é uma loucura. Nada é um malefício para você. O que vem para a tua vida é porque você tem condições de realizar. E entenda uma coisa. Às vezes a gente fica pensando assim, mas por que eu tenho que seguir Jesus? Não, você não tem não. Agora, se você seguir, você vai ser feliz mais rápido. Entenda de uma vez por todas. Não é Jesus que precisa de você. Não que ele seja assim, ruim, nem precisa de você. Não, porque isso é uma pessoa humana normal como nós. Jesus nem era assim. Mas ele não precisa de nós. Quem precisa dele, dos ensinamentos dele, da energia que ele tinha, do que ele pode fazer por nós, somos nós. É a mesma coisa que se um peixe se rebelar. Imagina um peixe lá no mar. O peixe se rebela e diz, eu não quero mais viver aqui, eu vou sair desse mar, próxima onda que tiver eu salto, eu vou ficar na areia, eu vou fazer a minha vida. O peixe salta, fica na areia, o que acontece com ele? 10 minutos depois, vamos dizer, né? Nem sei quanto dura, mas vamos dizer, 10 minutos depois, o que aconteceu com aquele peixe? Tá lá, o olho esbugalhado, seco, com a boca aberta, morre. Você se rebelar e dizer, eu não preciso de Deus, eu não tenho que seguir regra nenhuma, a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser, é você que vai ficar com os olhos bugalhados, não vai respirar direito, vai morrer. Mas não morrer nessa vida, vai morrer de várias formas, porque o corpinho morre nessa vida, mas o espírito continua. Você já pensou, você não consegue nem morrer direito, você não tem nem esse direito de acabar com tudo? Não tem, não vai, não é assim. Quem precisa de Deus? Deus a gente nem entende. Quem precisa dos ensinamentos de Jesus somos nós. E quanto mais você se rebelar, mais difícil fica. Entenda isso de uma vez por todas. Mas eu tenho que ser bobinha e aceitar tudo. Lembre do caso da injeção. Lembre. Hoje aconteceu de novo, por isso que eu tive a ideia de falar aqui. Teve uma jovenzinha que decidiu por ela mesma, ela tinha 11 anos, estava ali na prescrição, uma injeção. A mãe dizia para ela, a mãe não tinha, assim, uma condução mais firme, e dizia para ela, quer fazer, filha? Não tem que fazer, tá doente, tem que fazer. E a filha dizia, não quero. E a mãe disse, não, mas eu acho que seria bom para você. Eu, olha, a injeção é importante. E a menina, não quero, não tem outro jeito. A menina decidiu que não queria, 11 anos. Bom, deixei alinhado assim, se não melhorar então com esse aqui, em algum tempinho, você volta que eu faço, traz a receita que eu faço. E a menina disse, não, pode ser que ela melhore alguns hábitos dela e ela realmente melhore, mas pode ser que não. E o caso de um adulto também, eu não vou fazer isso aí, mas você sabe que isso aí vai te fazer falta? Não vai fazer falta, não fez até agora. Então daí eu fiquei pensando por que ele foi no médico, né? Se não fez falta até agora, se ele não estava sentindo nada, por que ele se abalou de marcar uma consulta, ir lá no médico, esperar, trazer, né? Mas enfim, a gente é rebelde assim. Quando você estiver se rebelando numa dessas tristezas, numa dessas ingratidões, numa dessas humilhações, que tudo isso, né, são as nossas injeções na vida, se lembre do caso da injeção e vá feliz. Mas não é assim, pode me humilhar. Não é disso, né? Ninguém é louco desse jeito. É só pensar assim, deve ser mais uma aprovação para minha vida. E eu não quero ir me rebelando porque fica pior. Eu vou aceitar. O RH divino é perfeito, não existe erro. Não vai cair um filho errado na tua casa. Assim como o bem não cai errado na casa de ninguém, o mal também não cai errado na casa de ninguém. Mas a gente tem um monte de obsessor. O obsessor só fica com você se houver afinidade. Hoje é dia de desobsessão aqui, então é legal a gente falar de obsessores. Não adianta você vir aqui e dizer, tira de mim esses obsessores, eu devo ter uns 8. A casa é bem legal, os trabalhadores estão aqui para isso, todo mundo se dispondo. A espiritualidade quer fazer, eles podem até tirar os teus 8 obsessores. Só que ali fora você já começa de novo a fazer tudo que você estava fazendo, pensar o que pensava, ter raiva, ter mágoa, a mesma coisa. Vem 8 novos, porque aqueles já ficaram aqui, né? Para atendimento, porque eles também merecem ser cuidados. Eles ficam aqui, você arranja mais 9.
entende? É você que tem que melhorar. E aqueles que ficaram aqui dizem obrigado, eu estou no bom caminho. Os outros 9 que chegaram dizem, opa, caminho livre para mim. Mais espaço. Entenda isso. Quem tem o aprendizado a fazer somos nós. Aprenda. Faça o que tem que ser feito e viva melhor. E antes de devolver a palavra, quero fazer um pedido para vocês. Nós gravamos todas essas palestras e postamos num canal no YouTube. Esse canal chama Pílulas de Renovação. Meu marido está entregando os cartõezinhos que a gente trouxe para vocês não esquecerem o nome. Pílulas de Renovação é um canal espírita, que tem as palestras, que tem os ensinamentos, tem livros espíritas lá, que eu fiz, que eu estou gravando, mensageiros, missionários, para a gente entender melhor. Então, entre lá nesse canal para ajudar a divulgar o bem. O mal se divulga sozinho e vai bem rápido. O bem demora, porque a gente se custa a fazer. A gente não vai. O mal é audacioso e cumpre o seu papel rápido. O bem demora e muitas vezes se esquiva e não faz. Então, o nosso convite é que você entre lá nesse canal, dê likes nas palestras, assista algumas, mande para outras pessoas. Vamos fazer esse bem ser divulgado. A nossa doutrina é tão maravilhosa. Se inscreva também no canal, porque o YouTube é uma empresa e ele vai olhar se esse canal é importante ou não pelo número de inscritos que tem. Se inscreva lá para fortalecer o canal. Para quê? Para divulgar o bem. E nessa divulgação do bem, a gente ganha o bem também. Vamos ajudar. Tanta gente enlouquecendo, tanta gente tendo crises de ansiedade, de pânico, de tudo, que poderiam ser beneficiados com essa doutrina maravilhosa. E embaixo ali também tem outro canal, nós abrimos 2. O Pílulas de Renovação é espírita e o de baixo é o Brilho, Equilíbrio e Ação, que fala de saúde mental, saúde física e autoestima, justamente para tentar diminuir os níveis de ansiedade e as taxas de suicídio. Então lá eu coloco para os não espíritas e para os espíritas também maneiras, jeitos de viver melhor. Dá uma forcinha lá também, vamos ajudar a espalhar esse bem. Combinados? E que assim seja.